Vamos lá no nono. Vamos corrigir essa folha-tarefa aí. Então vamos lá. Na número 1 aí, ó, analisa as afirmativas, as alternativas dos aspectos físicos da Europa e marque E para as alternativas que são erradas e C para as que são corretas. Vamos lá. O território europeu está localizado, na sua maior parte, na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Isso é correto ou errado? Isso é correto, beleza? A gente falou muito do Ártico, o Trópico de Câncer, que está lá no hemisfério norte. Então, é corretíssimo. No segundo, com uma área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior extensão territorial entre todos os continentes. Tem a sua maior extensão territorial? Não, não tem. A gente sabe que não tem a maior extensão territorial entre os continentes. Se a gente for tirar a Rússia, a extensão territorial, a Europa ainda é menor que o Brasil, para vocês terem ideia. Tá? No terceiro ali, o tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies com altitude média de 340 metros. Isso é correto ou errado? Então, o tipo de relevo que a gente pode dizer ali, isso é correto. Tá? A gente pode dizer que tem uma grande variedade de planícies ali. Então, é correto. A Escandinávia é uma região geográfica da Europa cuja localização é a porção do leste do seu território. E os países integrantes são a Rússia, a Ucrânia e Romênia. Não é essa parte da porção leste ali, a gente sabe que tem alguns países que não formam aquela região. A Rússia até está ali, né? Mas não é. Beleza? Na número 2, eu coloquei ali assinale a alternativa, né? Que não representa características da União Europeia. Qual é a que não tem a característica ali da União Europeia? Pô, desceu aqui, peraí. Ó, a alternativa é um Estado unificado e soberano sobre tudo, todo o território europeu. Não é de todo o território europeu. A alternativa não envolve. Ele não é unificado, que não é uma característica ali. E soberano sobre todo o território europeu, não. Nem todos os países aderiram, né, à União Europeia, então essa que é a alternativa que é incorreta, beleza? Na número 3, é para vocês marcarem verdadeiro ou falso, beleza? Vamos lá. Na primeira afirmativa, a origem da União Europeia está ligada à necessidade de estabilizar a política economicamente do continente que havia sido devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. A União Europeia ajudou muito, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial a Europa ficou completamente devastada. E justamente esse bloco ajudou muito a estabilizar a política e a economia do continente. Segundo, todos os países integrantes da União Europeia passaram a adotar o euro como moeda única em 2002. Isso é verdadeiro ou falso? Claro que é falso, né, gente? Nem todos os países da União Europeia adotou, né, o euro. Um exemplo disso é a Inglaterra, lá no Reino Unido. Né? Eles não aceitaram. Por isso que está tendo esse Brexit aí, essa confusão toda. Beleza? Terceira parte. Desde quando foi criada em 1948, a União Europeia já se configurava como um mercado comum, partilhando as mesmas leis industriais, financeiras, ambientais e educacionais. Isso já ocorria desde quando foi criado? Claro que não. Tá? É falso também. Eles não configuravam um mercado comum, não. Partilhando tudo, não ocorria isso. Então, isso é falso. A adoção do euro como moeda única representou a união econômica e monetária de alguns países membros. Quer dizer que o euro ajudou, né, uma união econômica entre os países? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, claro que ajudou. Né? O último ali, todos os países do continente europeu fazem parte da União Europeia, sendo esse o maior bloco econômico do mundo. Ele é o maior bloco econômico do mundo, porém nem todos os países fazem parte, beleza? Então é falsa. Número 4, observe o mapa e responda as questões. Ops, droga, de novo aqui. Vamos lá, observe o mapa e responda as questões. Tirar esse daqui, que não tem nada a ver. Tem um mapa aí, esse mapa mostra o que, né? A União Europeia em 2008. Aqui mostra os países da União Europeia.
e os amarelos são os países candidatos. O que está em vermelho são os que adotaram o euro, essa bolinha aqui, e o restante aqui não adotou, não faz parte. Então, o que acontece ali? Ó? É tipo um complete ali. Então, a origem da União Europeia, ela começou quando? Com a criação do quê? De Benelux, tá? Benelux, que é formado por 3 países. O B é de Bélgica, N de Netherlands, quer dizer Países Baixos, né? E o Lux quer dizer Luxemburgo. E através de que tratado surgiu a União Europeia? Foi o Tratado de Maastricht. Lembra que eu falei para vocês? Maastricht. T-R-I-C-H. Então, é Benelux, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo e o Tratado de Maastricht. Beleza? 5. Fala sobre o Brexit, né? O Brexit, que é uma abreviação com as palavras inglesas Britain, que é Bretanha, e ex, quer dizer saída, né? Que se popularizou com as campanhas pró e contra a saída do Reino Unido da União Europeia. A escolha, né, pela saída foi determinada por meio de um referendo que foi votado dia 23 de junho de 2016 e 17,4 milhões de pessoas. Né? Tal resultado acabou custando também a demissão do primeiro-ministro da Inglaterra naquela época, David Cameron, que advogava a favor da permanência da União Europeia. Né? E aí esse ministro, né, propôs um referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, caso vencesse as eleições gerais de 2015. O resultado final foi o quê? Que concordavam com a saída 51% dos votos válidos. Que queria que mantesse era 48,1 votos válidos. Ficou bem acirrado, né? Então, diante dessa informação, cite 2 vantagens e 2 desvantagens da saída do Reino Unido. Então, o que eu quero saber? O que vai ser de bom para o Reino Unido sair do bloco e o que vai ser de ruim, né? Uma vantagem, o Reino Unido ele vai ter a sua própria autonomia, né, nas decisões, por exemplo, que quiser. Outra coisa, vai ter também a abertura de relações comerciais com os Estados Unidos, porque muitos países da União Europeia não querem isso. Então, 2 destaques que a gente pode dar aí é a autonomia do país, né, e pode ter relações comerciais com qualquer outros países. Agora, a desvantagem, né, é que, lembrando que existe na União Europeia aquele projeto de imigração entre os países. Isso vai ser bloqueado, isso vai ser uma desvantagem. Então, ele não vai ter aquele livre acesso de pessoas, né, nesse caso da migração, não. E os impostos que ajudam, né, na União Europeia é um outro quesito que vai acabar aumentando, né, quando tiver as relações comerciais. Muitos países vão cortar relações comerciais por conta desses impostos. Então isso vai ser uma desvantagem, beleza? Na número 6, estudamos que o Reino Unido é composto por 4 países, né, de grande importância para a Europa. Quais são os países que formam o Reino Unido? Um eu já falei, que é a Inglaterra. E os outros? Né? É a Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. São os 4 países que formam o Reino Unido. Beleza? Número 7 agora, né? Esse aqui. Vamos lá. A União Europeia não é homogênea em termos econômicos e políticos. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, 2 países passam a ser o destaque desse bloco. Quais são esses 2 países? E caracteriza cada uma dessas economias. Vou ser bem básico, galera. O destaque a gente pode dizer aí, a gente tem até a Itália, né? Quando eu disse ontem. Mas a Itália, ele era o 4º, tirando aí junto com o Reino Unido, destaque. Mas a Alemanha e a França vão ser os 2 maiores destaques econômicos com a saída do Reino Unido da União Europeia. A Alemanha é um dos países mais industrializados, isso é uma característica dele, tá? E as indústrias de lá são de ponta, elevadíssimas, né? Então, isso é uma característica da Alemanha. A França é um setor que trabalha muito, é um destaque de toda a Europa ali no setor agrícola. E outra coisa que a gente pode destacar na França é o turismo, né? É um dos países mais visitados do mundo. A cidade de Paris é, em primeiro lugar, né, de acordo com o levantamento aí de turismo, que é mais visitada. Então eleva a economia do país. Então isso é o maior destaque, beleza? Número 8.
Atualmente, uma lista que forma o espaço Schengen inclui Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Liechtenstein, entre outros países. Né? Isso forma. Os limites desse tratado, no entanto, não devem ser confundidos com os da União Europeia ou com a Europa, né? Do continente em si. A maior parte dos países que fazem parte desse acordo são membros da União Europeia, mas isso aí continua o texto. A União Europeia foi responsável pela criação do espaço Schengen. O que diz esse acordo? Eu acho muito interessante, né? É justamente aquela coisa que eu disse lá em cima, quando seria uma desvantagem do Reino Unido. Esse acordo fala que os cidadãos eles podem circular livremente entre os países do bloco. Então, esse acordo que eu falo sobre o espaço Schengen, sei lá, Schengen, né? Fala justamente isso, sobre a liberação, né, de pessoas entre os países. Número 9. Qual é o nome principal do aspecto natural que divide a Europa da Ásia? O principal mesmo, o aspecto natural, que é o Montes Urais. A gente tem uns outros que a gente pode até destacar, mas o Monte Urais a gente consegue ver até direto no mapa, nessa divisão aí. Existe uma expressão, a outra Europa. O que isso significa? Né? São aqueles países que não estão nem da União Europeia e também não fazem parte da CEI, que é a comunidade dos Estados Independentes. Então são aqueles países mais afastados, que seriam o quê? A Noruega, a Islândia, a Suíça, a Turquia, a Albânia, e os países da antiga Iugoslávia, da ex-Iugoslávia, eles que fazem parte da outra Europa. Tá? Então, galera, qualquer dúvida é só me chamar, espero que tenham entendido, tá? E estudem.